Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV, no canal 579 da banda KU. Hoje nós vamos falar de migração de carreira, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre startups e a mulher na área de tecnologia. Para isso eu recebo o Marcelo Tavano. Antes disso, eu vou aproveitar e vou dar um recadinho aqui. Você conhece a Exato Digital? É o guardião de CPFs e CNPJs que pode te ajudar a evitar fraudes. Clica aqui o seu celular, no QR Code que aparece na tela, você tem R$ 40 de crédito para utilizar a ferramenta e descobrir o que eles podem fazer por você. Bem-vindo, Tavano! Muito obrigado, muito obrigado. Por coincidência, esse QR Code aqui é o mesmo, né? Então, eu comecei antes falando do patrocinador, porque, inclusive, o Marcelo Tavano, que todo mundo chama de Tavano, é o presidente da Exato Digital e é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, feliz de estar aqui, que finalmente a gente conseguiu encaixar as agendas e bater esse papo. Muito legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tavano, você vem aí das Big Techs, de grandes corporações e resolveu, em algum momento, e eu queria saber o porquê, migrar deste universo das grandes para startups. O que aconteceu? Por que dessa mudança? Bom, vamos lá. Não aconteceu muita coisa, né? Mas acho que foi muito mais o autoconhecimento, né? A gente vai amadurecendo, vai se conhecendo mais, vai sabendo o que a gente quer. Passei 25 anos em grandes empresas de tecnologia, enfim, que é boa parte da minha carreira, quase toda foi desenvolvida nisso. E é um ambiente que eu sempre gostei, e gostava muito, porque é um ambiente desafiador, é um ambiente que tem pessoas interessantes, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente maravilhoso, assim, tem bons salários, tudo funciona, tudo é muito bom. Mas chega um momento que você precisa começar a refletir um pouco mais, porque a tendência do ser humano é seguir um caminho traçado e continuar. A gente para pouco para olhar a figura inteira e refletir. Eu fiz isso Se precisaria de alguma mudança de rota no meio do caminho, né? Porque a gente vai, as coisas estão funcionando. De novo, é um bom ambiente, é um ótimo ambiente. Então a gente continua seguindo em frente, melhorando aqui, melhorando ali, mas a gente segue um caminho já meio traçado. E eu fiz isso meio, assim, indiretamente, ou meio não muito intencionalmente, no momento que eu tirei férias. Né? Tomei uma decisão de tirar 30 dias de férias pela primeira vez na vida, em 2021, meio que terminando a pandemia, aquela coisa. Fiquei 30 dias na praia, com a família, os amigos, enfim. Foi sensacional, mas alguma coisa ali aconteceu. Porque ali você está no meio da natureza, ali você para, você acorda, escuta o mar, escuta os passarinhos, vai correr na praia, toma água de coco. Desconecta, né? Totalmente, é algo diferente, pelo menos para mim, que fico o tempo todo aqui, enfim, viajando ou em São Paulo. Foi algo diferente e aí comecei a mergulhar um pouco mais no que eu quero de verdade, né? O que funciona, o que a sociedade espera, o que as pessoas esperam, o que eu espero de mim e qual é o dia a dia que eu quero buscar. Propósito. Tem muito a ver com propósito. E de novo, nada errado nesse mundo das Big Techs que eu vivi 2 décadas e meia. Sim. Ótimo e extremamente grato a isso. E as pessoas todas que passaram ali nisso, passaram e que me ajudaram. Mas quando eu comecei a observar e olhar e pensar um pouco mais para o futuro, é um exercício sempre muito bom, né? Quando você pensa com 80, 90 anos, olhando para trás, fala, poxa, o que eu gostaria de ter feito, quais as decisões que eu gostaria de ter tomado, quais os caminhos e quais os riscos que eu poderia ter tomado quando eu tinha 40 e poucos anos, ou 40 e muitos anos, que eu não tomei. Porque nesse momento da sua vida você não consegue mais voltar e refazer esse caminho. Não dá. Então acho que é muito mais uma visão de como você minimiza os arrependimentos futuros. E aí, pensando sobre isso, eu não tomei nenhuma decisão nessas férias, mas eu comecei a abrir um pouco mais as possibilidades. A cabeça, as possibilidades para coisas diferentes. E eu já era investidor anjo de startups. Eu já estava nesse mundo que é super dinâmico, tem inovação, tem coisas que eu gosto. É um dia a dia de uma agitado, adrenalina, né? Diferente. E quando eu voltei, na primeira segunda-feira, quando eu voltei para a empresa que eu trabalhava, enfim, recebi um headhunter me chamou para ir para uma dessas empresas, para ir para uma startup. E eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso, em que esse fosse meu trabalho full time. Mas depois desses 30 dias, eu realmente vou considerar
E falei com eles, dei certo e tomei a decisão de sair de uma super empresa num momento maravilhoso, com toda a segurança do mundo, com todos os benefícios possíveis, com um time brilhante e um dia a dia que eu gostava também, não tinha nada de errado aqui. Mas aí eu pensei no 80, 90 anos, tomei a decisão e foi muito duro, né? E saí. Sim, E saí. foi teve em algum momento um arrependimento? Já teve esse momento? Não teve o arrependimento, mas teve um choque de realidade. Isso aconteceu Tá. muito, do tipo, comuniquei as pessoas, avisei que ia sair um mês depois, no final do trimestre, cumpri tudo que tinha que cumprir e dar o suporte para o time, o suporte na transição, de uma nova liderança, isso tudo que tinha que fazer para sair com a consciência tranquila. E com as portas abertas, né? também. Que isso é sempre importante. E aí as pessoas, enfim, tinha aquela coisa meio, foi muito emocional, né? Do tipo, as pessoas mais próximas queriam que eu ficasse, eu participava das reuniões, esse tema sempre surgia, foi uma coisa emocionalmente pesada, assim, num bom sentido. E aí chega o dia que você precisa fazer a parte burocrática. Então você você olha lá no sistema, por exemplo, ações que você teria direito a receber no futuro, fala, pô, isso aqui tem que abrir mão, né? Esquece. Fala, pô, tá bom. Você olha, pô, tem que devolver o carro. Pô, preciso comprar um carro. Pô, o carro sei Bom lá, investimento. é caro. Você começa a pegar essas coisas todas, então não é um arrependimento, mas é um choque de realidade. Fala, olha, aqui é uma troca de uma gratificação imediata, ou seja, de algo seguro e algo muito bom, por algo que pode funcionar super bem no futuro, né? Tocar um pouco Mais curto longo prazo prazo. por longo prazo. Sim. Mas a sensação que eu tinha era, falar, poxa, eu escalei uma montanha aqui, então eu tive o sucesso que eu gostaria de ter no mundo corporativo, tá? E dá muito trabalho fazer isso, e poderia continuar aqui. E a opção foi meio que escalar uma segunda montanha quase que do zero. Claro que não do zero, porque eu já tinha experiência, já conhecia pessoas, então foi mais rápido, mas é conquistar uma nova coisa. Uma nova coisa. Foi essa a ideia. Você sai da zona de conforto por um ambiente que você não sabe onde você vai pisar, né? Não, completamente. A história, o contexto é muito bonito, mas quando você finca o pé no chão ali, e aí, agora? E aí aparecem coisas do tipo, quando você está numa Big Tech, você tem ali, cara, tem processos bem estabelecidos, tem um time super bem preparado, e por mais que você esteja numa posição de liderança, você tem lá uma certa responsabilidade. Você fala, ó, esse é o seu pedaço, é aqui que você vai gerar impacto, vai tocar, esse é o negócio que você vai crescer. Uma startup, o que mais me chocou no início, não é nada, né, do outro mundo, nada não esperado, mas de novo, quando você vivencia é diferente, um dia típico. Né? Um dia típico tem decisões do tipo, poxa, vamos adquirir uma outra startup, vamos abrir escritórios em outros países e quantas cápsulas de café a gente precisa esse mês? É muito, né? E aí a pessoa vem e fala, poxa, tá chegando o Halloween, a gente pode vir fantasiado? Um dia típico são esses tipos de decisões. Assim, a faixa de decisões que você atua é muito maior, é um negócio muito mais próximo ao mundo empreendedor, principalmente numa startup, num estágio mais inicial. O que pra mim é excelente, eu adorei, eu achei incrível e é exatamente isso que eu queria naquele momento. Que legal, que esse bacana. Tipo de Aí quando adrenalina. essa adrenalina, né? Essa adrenalina. Você é uma pessoa super agitada e dá pra ver que esse dinamismo é o que te motiva. Totalmente, assim, e uma vontade de verdade de aprender coisas novas. Porque eu peguei tudo que eu já tinha de experiência, de aprendizado, de habilidades e conhecimento, mas eu comecei a adicionar muitas outras coisas novas, assim, com pessoas que sabiam muito mais sobre aqueles temas do que eu. Então, para mim, quando você vai empilhando essas habilidades, esse conhecimento, em algum momento, essa somatória te torna um profissional maior e melhor e diferente. Não só enquanto profissional, mas acho que enquanto pessoa, né? Totalmente. A partir do momento que você se dá a oportunidade de aprender com o outro e tem a consciência de que você não sabe tudo e jamais vai saber... E é super importante esse ponto, porque se imagina, numa startup tem uma questão até geracional, tem gerações diferentes atuando. Esse choque de gerações. É um aprendizado. Hoje eu já estou acostumado, mas no início também foi meio que Você acha que esse choque de gerações, ele, sem dúvida, ele é importante para o trabalho, né? Ainda mais numa startup. Você tem que ter esses mini geninhos ali
mas você tem que estão super ligados em tecnologia, e você tem que ter o pessoal mais velho, de outra geração, que tem essa inteligência emocional para lidar com circunstâncias que os jovens não conseguem. Né? Você consegue costurar muito bem isso dentro das startups? Você acha que Hoje, funciona bem isso? Para mim é o único modelo possível. Assim, no longo prazo, de escala e de um ambiente bom para as pessoas, é essa combinação. Porque aí você tem essa energia de uma geração nova, você tem esse ímpeto, essa cabeça um pouco mais de iniciante, sabe? De estar aberto a coisas novas e tentar coisas novas, com pessoas mais experientes que vão enxergar sob uma outra ótica e eventualmente acelerar a curva de aprendizado desse grupo aqui. Então, essa somatória aqui, para mim, é a fórmula de ter bons resultados. Ainda pegando os jovens, a gente sabe, eu sou mãe, você é pai, a gente sabe que os que já estão aí ingressados no mercado de trabalho, que são pessoas imediatistas. Sim. Que não têm paciência por conta da geração que vive, né? De coisas muito rápidas na mão, de que a carreira, ela leva um tempo, ela não é do dia para noite. Como que você vê esses jovens inseridos nessas startups que acham que vê histórias de Bill Gates, de pessoas, de fundadores de grandes startups que ficaram milionários do dia para noite? As pessoas acham que isso vai acontecer com elas. E não necessariamente acontece. Há um período muito longo para que isso aconteça. Como que você vê esse jovem numa startup? Bom, primeiro, eu vejo o ambiente profissional inteiro como imediatista. Independente da geração. Independente da geração? Na startup? Não, ou no geral? Assim, eu diria que as pessoas estão nesse contexto agora, de qualquer geração. Porque todo mundo está nas redes sociais, todo mundo está clicando em coisas e recebendo algum feedback imediato. Então o mundo caminhou para isso. Pode ser um pouco mais exacerbado numa geração um pouco mais nova, porque eles já nasceram com isso. E a geração um pouco mais experiente foi aprendendo isso ao longo do tempo. Mas a média, né, do imediatismo, da ansiedade, ela está muito alta do que era 20 ou 30 anos, claramente. Mas sem dúvida é mais forte, é mais incisiva nesse grupo aqui. E aí a minha visão é o papel das pessoas, dos gestores, dos líderes, das pessoas mais experientes, terem essas conversas e começarem a mostrar, e até de uma forma mais profunda, que as coisas boas realmente acontecem no longo prazo. Existe um caminho, existe uma causa e efeito para que as coisas boas aconteçam. É como aplicações financeiras, né? O que realmente funciona são os juros compostos, que vão acontecer no longo prazo. Nos relacionamentos pessoais e profissionais, projetos, também funciona assim. É muito comum essa turma olhar os casos de sucesso, primeiro, que é 1% dos casos, e não olhar os 99% que não estão aqui e fizeram coisas parecidas. Então, a primeira coisa tem que entender que a curva só que são outliers, são exceções. Sim. E segundo, é muito comum também as pessoas falarem, nossa, como o cara teve sorte e teve um negócio que deu certo tão rápido. E na média, esse sucesso do dia para a noite leva 10 anos para acontecer. Se você olhar esses casos todos, o Facebook é um negócio que tem 20 anos. Parece que começou ontem, né? Tem 2 décadas dos caras tentando, fazendo. E, de novo, é parte de um grupo muito seleto. Assim, parte do nosso papel é pegar as gerações mais jovens e ter essas conversas abertas, do tipo, por que as coisas em algum momento levam tempo? E não só falar, não é possível. Que aí gera uma frustração, e aí ninguém evolui nisso. É ter essa discussão de por que plantar para colher no futuro, causa, efeito, curto prazo, longo prazo, e aquelas frases famosas lá de como de disciplina e da importância disso, que é real, que por que você deveria trocar aquilo que você quer nesse momento por aquilo que você mais quer, né? Que aí é o curto prazo versus longo prazo. Todo mundo quer, a gente está tomando aqui um café, a gente queria estar com aquele alfajor aqui, comendo ele agora, mas vamos fazer isso num outro momento, porque a gente sabe que vai ter uma consequência, um efeito aqui. Então aquilo que você quer agora
versus aquilo que você mais quer. Esse é o dilema geral. E o que tem que ser feito para chegar até ali, né? Sim. Esse caminho a percorrer. Assim, por isso que é importante assim, você ter... E a gente tem uma possibilidade na Exato, por exemplo, que é uma empresa que tem algumas dezenas de pessoas e está num movimento de crescimento forte. É uma questão muito cultural, que tem que ter, a gente quer uma empresa de adultos. Tá? De adultos. Adultos de qualquer idade, obviamente, Sim. mas são adultos. Ou seja, pessoas que entendem que as coisas não caem do céu, que as coisas não aparecem do nada, que precisa trabalhar para ter um resultado. Que o mundo é assim, e não é nada demais, é normal, é esperado isso, e não que as coisas aparecem magicamente. Então, para mim, esse é o papel até do gestor e da empresa em desenhar uma cultura que permita que as pessoas entendam isso, porque isso vai ser valioso na vida delas. Você sabia que apenas 12% das startups são fundadas por mulheres? Você sabe me responder por quê? É uma resposta longa, né? Mas vamos lá. Primeiro, terrível esse número. Número real, esse número salvo engano, 2021 ou 2022. E é uma distorção. É uma distorção versus a representatividade das mulheres no mundo e mesmo no mercado de trabalho. Mas essa estatística de startups, ela simplesmente reflete outras estatísticas de mulheres no mundo de tecnologia como um todo, que são subrepresentadas sim, e a questão está muito mais na base, na formação e nas condições para que essas mulheres se formem no mundo de tecnologia e eventualmente até no mundo de negócios. Esse é o primeiro, a base que precisa ser corrigida. Obviamente tem ações que estão sendo tomadas e tem empresas tomando aqui no meio e no topo para tentar corrigir a distorção, mas a distorção de verdade começa a ser corrigida na base, conseguindo preparar mais mulheres, conseguindo treinar mais mulheres em tecnologia, principalmente em tecnologia e negócios, para que elas possam seguir esse caminho. A gente vê muito mais homem, né? Isso na área de tecnologia, isso já é conceitual, parece que só homem que está no mundo da tecnologia. E não, existem mulheres aí que são gênias também nessas coisas, né? E não necessariamente uma startup precisa estar vinculada a TI, a processo. Tem muitas empresas, pequenas empresas que surgiram com mulheres nas redes sociais que alavancaram aí já milhões. A gente vê isso, né? Que são cases de sucesso. Eu acho que a gente precisa só um comentário, acho que a gente precisa falar mais sobre esses casos. Assim, não aqui necessariamente, de forma geral. E tem diversos exemplos. Né? Você pega nessa transição da OpenAI. OpenAI é a startup mais importante dessa era, né? Por todos os motivos que a gente já sabe. Quando o CEO teve lá uma questão com o board, quem assumiu interinamente foi uma mulher, que assumiu a startup mais valiosa e mais importante dessa geração. Assim, não tem limites, não tem amarras, não tem absolutamente nada. É muito mais a gente garantir que essa semente está sendo plantada, essa mensagem está sendo falada e muito sobre como a gente representa a população, não só as mulheres, mas a população como um todo no mundo de tecnologia, porque todo o resto o restante das pessoas também é pouco representado. Tá. A gente sempre fala aqui de que nós mulheres, nós somos plural, né? A gente tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e com atenção. Não que o homem não tenha, mas a gente circula muito bem, mãe, dona de casa, empresária, funcionária de uma empresa, a gente é dinâmica nisso. E é biologicamente preparada para isso. Biologicamente preparada para isso. E eu acho que a mulher no mercado de startup, onde tudo precisa acontecer numa velocidade muito rápida e muitas atividades precisam ser feitas tudo junto ao mesmo tempo, a mulher tem mais facilidade para isso. Total. Né? Dentro das empresas que você é investidor, das startups, você tem um número representativo de mulheres? Você acha fácil trabalhar com mulheres? E pode falar a verdade aqui, que a gente sabe que eu sou mulher e eu não sou fácil de lidar, mas eu sou pau pra toda obra. Eu acho que a gente tem alguns pontos aí para comentar. Primeiro, eu não tenho uma estatística das startups que eu invisto ou que eu participo, mas eu garanto que é muito maior que 12% que lideram certamente. Então é algo próximo do meio a meio. Mas não tem um número específico aqui. Segundo, de novo, para mim os times, as empresas, elas simplesmente devem representar o público que elas servem. Acho que esse é um critério importante. Né? Tem que representar as pessoas com quem elas servem simplesmente porque elas vão entender melhor as necessidades. Engajamento, né? Tem engajamento, tem mais empatia. E
E os gestores, os líderes, quem tem capacidade de contratar pessoas, tem que ter uma cabeça minimamente aberta para, de fato, selecionar pessoas que são boas para aquela função, independente de qualquer coisa. Acho que esse é um ponto importante também, que é... E aí eu tenho vários exemplos sobre isso, inclusive na minha última experiência numa Big Tech, o meu time de liderança, as pessoas que reportavam para mim, no último time que eu participei, era um time só de mulheres. Olha que legal. Que foi absoluta coincidência. Mas eram as pessoas mais competentes naquele momento para aquelas funções que elas ocupavam. Todas elas foram muito bem. Então, assim, para mim o balanço tem que acontecer, mas as pessoas têm que estar mais abertas a tomar as decisões certas para estimular que você esteja num ambiente que representa as pessoas que você serve, que são seus clientes. Perfeito. Quando você decidiu essa migração de uma Big para uma startup, sabendo das dificuldades que você ia encontrar no caminho, né? Você já estava ciente de que muitas coisas, muitos desafios viriam, né? Sim. Tem algum fato que você pode contar pra gente que você fala, nossa, por essa daqui, por este exemplo, eu não imaginava que eu ia passar na minha vida? De curiosidade, assim? Tem muitos, tem muitos. Assim, não teve nenhum... No primeiro ano, não teve nenhum... Eu brinco com os amigos, né? Que não teve nenhum dia que o meu Slack ou WhatsApp, que alguma mensagem não tenha chegado do tipo, tá vendo, vamos falar sobre isso agora, senão ferrou. O mundo vai cair, vai acabar tudo. Não teve nenhum dia. Não teve nenhum dia. Mas tem alguns casos, né? Tem um caso clássico que foi no Natal de 2021. Eu saí de uma Big Tech para uma startup em outubro de 2021. Outubro e novembro foram meses assim, de reestruturação, de demissões, de contratações, de mil coisas. Então foi um momento de uma alta carga de trabalho. E eu tinha olhado o calendário, eu falei, olha, dia 23 de dezembro, acho que vai ser um dia tranquilo. Eu vou de manhã sair e viajar com a família, passar o Natal, porque eu acho que tudo deveria ter sido resolvido até lá. E aí, todos os dias fazendo milhões de decisões e ações, execução, e a coisa acontecendo e a coisa andando, mas assim, realmente era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente fez durante esse período foi criar novos segmentos de venda, novas áreas de negócio. Então, que isso tem a ver com o que aconteceu no dia 23. No dia 23 eu fui com o carro, eu falei pro pessoal, olha, das 9, sei lá, às 11 horas, não vou conseguir responder muitas mensagens porque eu vou estar dirigindo. Então, quando eu chegar no local, a gente pegou a estrada e aí eu vi as mensagens chegando. Eu falei, puta, não posso responder, estou dirigindo e tal. E aí, 11h30, meio-dia, eu parei num restaurante pra gente almoçar, né? Pra família toda almoçar, o pessoal desceu, eu falei, ó, eu vou responder as mensagens aqui e já vou. E aí tinham 2 mensagens de voz. Eu falei, puta, vou começar pelos áudios do WhatsApp, né? Podcasts, né? Primeira era da gestora dessa área que falou, olha, a gente começou esse negócio em novembro e imagina que era uma área de mid-market. Então existe uma área de SMB e uma área de enterprise. E a gente criou uma área de mid-market, falou, esse é um mercado inexplorado. A gente criou objetivos para essas pessoas de vendas que ficavam entre o SMB e o enterprise, que era meio que a lógica. E tinha um modelo de remuneração muito agressivo de comissões, que estava ligado ao objetivo. Enfim, a pessoa que era gestora me ligou e falou, olha, eu estou fazendo um cálculo das comissões para a gente pagar em janeiro. E das 3 pessoas, uma vai receber 5 salários, outra 7 e outra 8 de comissão. Em janeiro. Em janeiro, mas por um mês de trabalho. Por um mês de Assim, trabalho. No primeiro mês a pessoa recebe seu salário normal e mais 8 salários. Eu falei, pô, erramos muito a mão nos objetivos, muito a mão. Mas não tinha muito como saber, nesse caso a velocidade. Falei, olha, não vamos falar disso agora, vamos falar disso em janeiro. A gente não precisa tomar nenhuma decisão agora, em janeiro a gente vê como resolver isso. A pessoa já sabia que ia receber 8 salários em janeiro? Não tinha os resultados, mas ela desconfiava. E óbvio, né, temos que honrar essas coisas Claro. todas assim, mas foi a primeira mensagem. E a segunda mensagem foi de uma outra gestora que falou, tá vendo, olha, uma parte do meu time não recebeu salário. Dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro.
Deve ter recebido o 13º, né? Provável. E aí eu falei, cara, mas não recebeu? Não, não recebeu. É que o pagamento acho que era no dia 20, na segunda-feira, e aí, enfim. E aí eu fui atrás do pessoal para ver o que aconteceu. Eu falei, puxa, a gente mudou a empresa que processa a folha de pagamento. E aí alguns nomes ficaram perdidos e realmente não tinham recebido salário na véspera do Natal. Assim, como que você deixa a pessoa sem o salário na véspera do Natal? Na véspera do Natal. Aí, atrás do financeiro, Contabilidade. não sei o que, no final tivemos que mandar uns Pix pra turma para poder fazer com que elas... Pix no pessoa física mesmo? Não foi a empresa foi, a empresa fez, mas... assim, algumas horas para resolver esse negócio todo. E aí o almoço, obviamente, foi pro saco e tal. Claro. Mas é um exemplo de como o dia a dia numa startup, bem no início... É dinâmico. É dinâmico, é dinâmico e também dos mais variados assuntos, né? Que você tem que saber lidar. De novo, eu acho maravilhoso isso. Mas, obviamente, tem algumas surpresas aí para apagar. Você precisa minimizar os incêndios que você tem que apagar ao longo do tempo. Não é qualquer pessoa que serve para trabalhar numa startup, né? Não, o perfil é um perfil muito específico. É um perfil... de novo, e não é melhor ou pior, é só uma questão de perfil. Né? Porque são coisas um pouco menos estruturadas, você precisa ter mais apetite para trabalhar em meio a situações caóticas, não necessariamente de pressão, situações de pressão, mas situações pouco estruturadas e com informações conflitantes e tomar decisões sem as informações necessárias para que essa decisão aconteça. Mas acima de tudo, para mim a característica número 1 é a capacidade de execução. Você tem que construir coisas. Numa grande empresa, você está muito mais otimizando coisas, otimizando resultados. Poxa, esse ano a gente vai crescer 20%, é um grande resultado porque é uma grande empresa e um grande faturamento. Uma startup, fala, esse ano a gente vai crescer 5 vezes, 10 vezes. Então, quando você cresce 10 vezes um negócio, tudo muda. Você está construindo uma nova empresa. Então, pessoas que não são pessoas que conseguem operar, são pessoas que se sentem bem operando dessa forma. Esse é o perfil legal. E esse é o perfil que a gente tem buscado, que é quem gosta disso, não é quem suporta isso. Tem que ser lá na entrevista discutido, né? Você topa isso? Você tem esse perfil? Porque senão você pode contratar um profissional e dispensá-lo. A gente vê muito em relação a startups, de grandes empresas que fizeram contratações assim, exageradas em determinado período e depois você vê meses depois, ou ano depois, aqueles layoffs absurdos com um monte de profissional super qualificado que muitas vezes até estavam trabalhando e essas startups tiraram esses profissionais dessas empresas para ir trabalhar lá na startup e essas demissões em massa. Como que você vê esse crescimento que não é sustentável? Estava irreal, né? Estava um momento irreal do mercado. Né? O crescimento está muito baseado em dinheiro de investidores. Esse dinheiro de investidores colocado para gerar aquisição de clientes em massa de uma forma pouco escalável, porque clientes que não necessariamente eram pagantes, muito mais para mostrar novos clientes entrando para investidores. Investidores falando, legal, você está crescendo 30% mês sobre mês todos os meses, é um negócio muito bacana. Algum dia você precisa monetizar isso. Esse era o modelo, ou seja, um modelo pouco sustentável. Quando deu essa crise aí no mercado de capitais, que o dinheiro para investimento de venture capital ficou mais difícil, porque existiam opções mais seguras com bom retorno, e aí esse momento de irracionalidade começou a voltar ao normal. Então as empresas que... e existe dinheiro de venture capital, em 2023, ano passado, foi menor, mas existiu. Esse ano continua existindo, continua crescendo, para empresas que conseguem mostrar o caminho de monetização ou que já tem essa monetização, ou seja, não é nada além do que fazer o que tem que ser feito. Ter uma estratégia onde seus custos suportam o seu modelo de aquisição, o seu modelo de venda, seu modelo de margem. O seu modelo de negócio precisa parar de pé, é só isso. E ter responsabilidade também com o ser humano que está ali trabalhando, né? Muito, porque aí quando você toma uma ação dessa mais agressiva, e eu entendo as pessoas, porque é uma intenção na direção de crescimento. Eu falo, poxa, eu tenho dinheiro no caixa, e eu consigo contratar, então eu vou contratar porque eu vou crescer e fazer esse negócio acontecer. Entendo. Mas quando você toma uma decisão dessa sem sustentação, e você tem que fazer um layoff, cara, destrói o ambiente da empresa. Destrói a cultura completamente. E aí as pessoas ficam vivendo naquele mundo de ansiedade, naquela coisa do tipo, será que vai ter mais um layoff? Será que eu vou ser o próximo? E isso vira uma distração
do negócio que elas têm que realmente fazer. Então, assim, aí a performance da empresa tende a cair. Então, as empresas, algumas das startups estão patinando por conta disso. Você como investidor e coach, provavelmente, das startups que você investe, você fala muito sobre isso? Você apoia ali os RHs nessa sustentabilidade ali de aquisição de talentos? Uma coisa que eu tenho feito muito, sim, em aquisição de talento, sim, e sempre uma perspectiva ligada ao fit cultural, porque aí é o problema número um. Porque as pessoas acham, em algum momento, virou glamuroso estar numa startup. Bom, mas é trabalho duro, é um trabalho complexo, de novo, um trabalho pouco estruturado normalmente, é uma startup mais no early stage. É um perfil de pessoas. Então, o meu ponto é sempre como a gente desenvolve processos e modelos de uma forma simplificada para garantir que a gente está trazendo as pessoas com um fit cultural correto. Óbvio, com os hard skills também, mas a cultura da empresa e a cultura de trabalhar numa startup, essa é a combinação que vai trazer sucesso. E agora eu quero saber, Tavano, como que você consegue conciliar essa vida de executivo, sendo investidor de uma série de startups, sendo presidente da Exato Digital, com o tempo, com a sua família, com o seu filho? Vamos lá. É sempre um desafio, mas tudo depende da prioridade que você define na sua vida. Essa é a base de tudo, no final. Né? Depois que eu saí de uma grande empresa para o mundo de startups, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou conectado a muitas empresas. É exato que é 80% do meu tempo, mas eu participo de outros 3 fundos de investimento, que eu invisto algum tempo nisso também. Tem algumas startups que eu investi, tem alguns lugares que eu sou mentor, tem bastante coisa acontecendo. Então eu precisei me tornar alguém bom em gestão do tempo. Então eu não sou nenhum desses gurus de produtividade, absolutamente nada disso. Mas eu sou um cara chato com o uso do tempo. Tipo, eu realmente 100% do que eu faço está lá na agenda, tem lá os bloquinhos, para garantir que eu consiga primeiro fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas que isso sirva às minhas prioridades. Passar tempo com a família e com meu filho sempre foi mesmo uma prioridade real. E exemplos, tem vários exemplos sobre isso. Um deles é, as minhas decisões profissionais foram muito mais ligadas às necessidades dele e da família do que como eu maximizava a minha jornada profissional. Então eu tenho certeza que eu podia ter feito coisas diferentes e em outros países de outra forma, se maximizar o meu sucesso profissional fosse a prioridade e não ter algum equilíbrio entre ser bem-sucedido no trabalho e ser bem-sucedido em casa, que é a parte mais difícil. E principal, né? Principal, Porque é isso, não é a isso. sustentação da sua vida mesmo tá ali. Esses dias atrás eu recebi um moço aqui que veio falar sobre produtividade, dinheiro, área comercial, sobre isso, e ele falou, tempo falou pra mim. Eu falei, dinheiro. Ele, não, tempo é vida. E é verdade, a partir deste dia, eu falei, é verdade, o tempo é vida. Então, assim, o teu tempo, ele é muito precioso, né? Você fazendo tantas atividades. E o seu dia só tem 24 horas. Então, se você não colocar e respeitar os seus tempos, né? As suas atividades que você tem diariamente. E fazer com que as pessoas respeitem isso também, você não consegue dedicar e ter qualidade nas coisas que você vai fazer. Sim. E uma coisa legal é também ter a possibilidade de escolher, de selecionar com quem você quer investir seu tempo. Isso é muito importante também. Assim, talvez há 20 anos eu não tivesse essa possibilidade de estar mais no início de carreira, construindo as coisas, etc. Felizmente, hoje eu já criei uma situação onde eu posso escolher um pouco melhor com quem eu invisto meu tempo, com as pessoas que eu aprendo, que eu ensino, que eu interajo. A minha vinda para Exato teve muito a ver com isso, com as pessoas. Eu falo, pô, são pessoas que eu quero passar horas conversando, que eu quero discutir sobre negócio, sobre a vida. Quando você começa a fazer essas decisões um pouco mais intencionais, mais conscientes, cara, as coisas, os caminhos se abrem. Você tem um dia a dia de muito mais qualidade. E você falou agora, né? Hoje eu posso me dar ao luxo de escolher com quem eu quero estar. Quando a gente é mais jovem, a gente não tem isso, né? A gente tem que comer muita grama para chegar até esse patamar onde você chegou, né? Não, é isso. Não tem nenhum milagre. Não conheço nenhum atalho. Não conheço nenhuma mágica, nenhum hack, nada. Trabalhar.
Trabalhar. e ter consistência nas coisas e ter uma rotina até certo ponto chata. Aquelas coisas que a nossa avó falava, é isso. É disciplina, fazer as coisas assim, não encontrei nenhum milagre e também não estou procurando. Sim, Estou não simplesmente existe, né? fazendo o que a gente Existem falou antes. milagres, mas não neste Não mundo nesse de aspecto. sucesso de um mundo corporativo. Exatamente. Fazer o que se gosta também é meio caminho andado, né? Sim. Porque se você tem ali aquela paixão, aquela coisa de motivacional dentro de você, puxa, eu gosto de fazer isso, tudo fica um pouco mais leve. Sim, e tem uma combinação entre fazer o que você gosta, mas talvez até, na minha visão, mais importante do que isso é descobrir alguma coisa que você... E as coisas são conectadas. Descobrir alguma coisa que você é bom fazendo. Porque quando você é bom fazendo alguma coisa, claro, tem uma preparação, você aprende e evolui. Mas quando você é bom fazendo alguma coisa, você se sente bem gerando um impacto, você se sente bem tendo uma boa performance e a tendência é que você continue evoluindo sempre naquele aspecto e aí você acaba gostando. Sim. Porque você fala, nossa, é tão bom, eu impacto tanta gente com isso, que gera também um feedback positivo para você mesmo. Falando em gerar impacto em tantas pessoas, fiquei sabendo que você foi convidado a escrever um capítulo de um livro Sim. dedicado a pais, né? Nesse livro parece que a gente vai até receber aqui o Papai Legal nos próximos episódios aí, pra gente falar sobre esse livro, que são vários pais com um capítulo falando dessa jornada tão desafiadora que é ser pai também. Muito, né? muito. Você já aceitou esse convite? Está estudando? Como que você viu esse convite chegar? Bom, primeiro fiquei honrado pelo convite. E sim, vou participar. Super recente. E é um livro que eu achei muito, muito legal a sacada, porque tem perspectivas diferentes de pais com foco diferente, porque não tem um modelo único de ser pai, tem múltiplos para ser um bom pai. Ser um bom pai dá trabalho e é quase um full-time job também. Assim como a liderança, a paternidade é um esporte de contato. Um esporte de contato. Você não consegue fazer isso tipo, com educação à distância, com home office. EAD. Pai EAD. É ali. É o dia a dia. É o dia a dia e o exemplo. Então, fiquei honrado com o convite. Vou participar. E o legal é que esse livro, a publicação dele, o lançamento dele vai ser no Dia dos Pais desse ano, de 2024. Então tem mais uma atividade aí no seu dia. Que eu preciso inserir de alguma forma. Que você precisa inserir, porque também não deve ser uma coisa tão simples de fazer, né? Não, mas assim... Você já escreveu algum livro ou não? Não, nunca escrevi nenhum livro. Já contribuí, mas nunca escrevi nenhum livro. Eu escrevo muito pra mim mesmo. Eu tenho um diário. Olha que legal. Todo dia de manhã eu escrevo lá um pouquinho. Publica isso um dia, Tavano. Então, sabe qual o duro é que como é manuscrito, nem eu mais entendo o que está escrito ali. É meio criptografado o negócio. Desde 2015, 2016 que eu faço isso quase todos os dias. Nossa, que bacana. Mas aí tem cadernos e cadernos lá que um dia eu vou pegar e talvez a inteligência artificial consiga decifrar tudo que está lá e organizar fazer a informação. Que legal. Não, tenho certeza que tem muita coisa bacana ali para contribuir. Falando de legado. Vamos falar de legado. O que você quer deixar nesse mundo aí pro seu filho? Imagina que para ele, né? Para mim tá sempre conectado com um exemplo. E aí eu penso no meu pai também, né? Do tipo, o legado dele para mim. Seu pai é vivo ainda? Não. Ele foi para outro plano no meio de 2022. Tá. E eu sou filho único. E para mim foi um grande baque. A gente sempre foi muito conectado e com uma convivência diária, mesmo diária. A gente criou uma logística lá que ele e minha mãe vieram morar perto de onde eu moro, justamente por isso, né? Para você quando chegasse numa fase que eles estivessem mais avançados na idade, a gente pudesse conviver, eu pudesse dar algum suporte para eles, de novo, né? Com a prioridade. Então, mas foi de uma forma super tranquila, porque eu convivi o que eu tinha que conviver com ele, com a intensidade, com a frequência necessária, e o legado para mim dele foi o exemplo, né? Foi muito ligado de novo, a trabalho e a absoluta honestidade e caráter. Foram essas duas coisas. E aí não é que ele chegou e conversou comigo sobre isso um dia. É o que eu via todo dia. É o exemplo que eu olhava ele todos os dias. Então, para mim, isso tem a ver com o que eu quero deixar para meu filho. Eu não quero
Já falei pra ele, eu falei, você não precisa escutar o que eu falo, mas só observa o que eu faço de verdade. Acho que aí é a grande sacada. Essa é a verdade. A verdade tá no Pelo que eu exemplo, faço. né? E, pô, longe de ser uma pessoa perfeita, cometo um monte de erros. Mas a grande maioria das coisas que eu faço de verdade são coisas que são boas que ele observa. Que bom. Não só ele, não só o Rafa, que é o meu filho, poxa, mas tem o meu afilhado, o Caio, com 20 anos agora, estudando fora, numa bolsa de estudos com 100% mérito dele pela dedicação dele. Oh, que legal. E todos os outros meninos e meninas que estão próximos de alguma forma. E Você acaba impactando, assim, sem dúvida. Então, para mim, é observar as coisas que eu faço. De novo, é um exemplo de alguém que continua sempre aprendendo, errando, mas vai evoluindo ao longo do tempo. Então, é isso que eu gostaria que ele ficasse da nossa experiência juntos. Legal. Fala um pouquinho qual que é o futuro da Exato. Eu considero brilhante o futuro da Exato. Brilhante, por vários motivos. E eu vou tentar resumir aqui, porque por favor. Mim, isso é uma coisa que eu falaria há horas. Para mim, Exato, primeiro, já falei 1 milhão de vezes isso. Tem um produto, tem um portfólio que é genial. E aí conecta com o que a gente falou sobre sucesso da noite pro dia, sorte, etc. É um produto genial, que a turma vem desenvolvendo há 8, 10 anos. Assim, agora é absurdamente matador. Mas ninguém teve uma ideia, programou lá meio-dia e falou... E saiu, agora tá certo, uma né? década. E realmente é muito bom, porque já incorporou feedback de clientes, evoluiu, aumentou o número de fontes, etc. A Exato existe para ser o guardião de transações digitais das pessoas, para proteger pessoas, empresas, não só nas transações, mas nas relações também. Nas relações. É isso. Então, pensando nisso, tem um monte de coisas que pode ser feito para que você, no ambiente digital, e eventualmente até no físico, sinta-se mais seguro, entenda com quem você está se relacionando, com quem você está fazendo negócios, de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma elegante, de uma forma que você não precisa ter nenhum treinamento anterior. E rápido, né? Super rápida. E inclusive, saiu uma lei agora que todas as escolas de ensino, que tem crianças de ensino infantil fundamental, precisam puxar os antecedentes criminais dos seus colaboradores, Perfeito. né? A Exato consegue contribuir nesse sentido? Tem um dos nossos produtos que é feito para isso, e é feito de uma forma... É o produto que está no QR Code, e é feito, de novo, de uma forma rápida, simples, e, na minha opinião, extremamente elegante e precisa. Ontem, literalmente ontem, por conta da lei, eu mandei um e-mail para todo mundo ali do time, e acho que até você teve a oportunidade de ver, e o título do e-mail sei lá, 45 milhões de razões para as escolas usarem o nosso produto. Que é essa quantidade de crianças e adolescentes matriculados no Brasil, no ensino no infantil, no médio e no fundamental. No fundamental, né? No médio, exatamente. Então, para mim é quase uma coisa muito bacana de acontecer, porque no final a gente está dando uma ferramenta para as escolas protegerem esses alunos. Então, essa é a nossa contribuição também, não só para a empresa, para o crescimento, faturamento, lucro e coisa do tipo, mas para a sociedade. Para a sociedade, com certeza. E eu tô falando com a escola do meu filho, porque eu falei, eu quero ter a tranquilidade, porque eu entendo o produto, e não precisa ser o produto exato, pode ser algum outro produto que tenha o nível de eficiência que o nosso tem. Porque isso vai gerar uma camada adicional de proteção, sim, para essas crianças, para os adolescentes que estão na escola o dia inteiro. Ótimo, então, ótimo. Esse é o nosso papel. Futuro brilhante de Exato. E para fechar aqui agora, que mensagem que você tem para dizer aqui de transição de carreira, mulher e startup, o que você tem para dizer aí pra gente nessa câmera aqui, ó? Minha mensagem é simplesmente entenda o que você quer, invista um tempo para entender quem você é, o que você quer, o que você gosta. E a partir do momento que você identificar isso, tome o risco. Tome o risco. O pior que pode acontecer não é tão ruim assim. Quando você tiver 80 ou 90 anos, mais, ou 100 anos ou mais, espero que aconteça isso, você vai olhar para esse dia que você tomou essa decisão e você vai ter orgulho de você. Você tem orgulho da pessoa que você era naquele momento que tomou a decisão, que teve coragem de tomar um risco, ao invés de sentir um arrependimento que você não vai poder mais mudar a história. Então, minha sugestão é, tome o risco. Boa, é isso.
E com isso, tomando esse risco, tomando as precauções que a Exato Digital consegue te ajudar. Falando de startup, quem quer ingressar no mundo de startup é um universo de possibilidades, procure, se informe e nesses ambientes a gente consegue ser dinâmico e aprender muita coisa. Mulheres da área de tecnologia ou mulheres que ainda pensam em trabalhar com tecnologia e acham que é um universo masculino, engano seu, acho que tem uma possibilidade enorme a ser explorada. Vá em frente. Um beijo, até o próximo episódio e obrigada por estar com a gente aqui.